Então, olá, caro estudante. Nesse momento nós vamos tentar fazer o esboço do gráfico da função 2x² dividido por x² menos 1. Então a ideia aqui é usarmos os nossos conhecimentos sobre primeira derivada, números críticos, extremos locais, segunda derivada, concavidade, ponto de inflexão, para conseguir fazer o esboço do gráfico da função. Então a gente começa calculando a derivada dessa função, né? Então a primeira derivada da função, vamos usar aqui a regra do quociente. Então eu vou ter 1 sobre x² menos 1 ao quadrado, que multiplica. Então aqui eu mantenho x² menos 1 e multiplico pela a derivada do numerador, 4x, menos. Aí eu vou deixar 2x² multiplicar pela derivada do denominador, 2x, né? Então aqui organizando um pouco essa derivada, x² menos 1 ao quadrado multiplica. Nós vamos ter ali 4x ao cubo menos 4x menos 4x ao cubo. Então a nossa primeira derivada, ela é menos 4x, né, porque você pode simplificar isso com esse, dividido x² menos 1 ao quadrado. Então lembre-se que para essa função, 2x² dividido por x² menos 1, o domínio da função são todos os números reais menos o menos 1 e o 1, que é onde o denominador está zero, né? Então o estudo de sinais aqui vai levar isso em consideração. O número crítico para essa função, onde a derivada é igual a zero, né, é no x igual a zero. Então eu vou considerar o x igual a zero, o menos 1 e o 1 para eu fazer o estudo de sinais, né? Estudo de sinais. Então eu vou considerar aqui o zero e vou considerar menos 1 e 1, né? E vou considerar o sinal da função menos 4x, que é quem está mandando aqui no sinal da primeira derivada. Note que o menos 4 é o A, então a direita do zero, mesmo sinal de A, menos e menos, e a esquerda de zero, sinal contrário de A. Isso quer dizer que primeira derivada, ela é positiva quando o x está entre menos infinito e menos 1, então o y é crescente. A primeira derivada é positiva quando o x está entre menos 1 e 1, o y é crescente. Veja que no menos 1 não existe derivada, né? Porque não está no domínio da função, inclusive, né? A derivada, ela é menor do que zero quando o x está entre 1, aqui é entre menos 1 e 0, né? Aqui é entre menos 1 e 0. E aqui é entre 0 e 1. Né? Então ela é negativa entre 0 e 1. Então o y é decrescente. E ela é negativa, primeira derivada, quando o x está entre 1 e mais infinito. E o y é decrescente. Veja que o zero é o número crítico. A esquerda de zero a derivada é positiva e a direita do zero a derivada é negativa. Então em zero a função tem y tem um máximo local, né? Máximo local quando x é igual a zero, ou em x igual a zero, né? Então a gente encontrou o máximo local e encontramos onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Veja que o menos 1 e o 1, x igual a menos 1 e x igual a 1, são lugares onde a função não existe. Então a gente pode já verificar se o x igual a menos 1 e o x igual a menos 2 se são assíntotas dessa função, né? A gente já adianta um pouco o trabalho. Então veja,
vou pôr como uma observação, qual é o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, 2x ao quadrado, x ao quadrado menos 1. Bom, aqui o x ao quadrado menos 1 tem a questão do sinal, mas você pode lembrar que x ao quadrado menos 1 é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então faz um esquema aqui, fica fácil de a gente estudar o sinal. Quando o x tende a menos 1 pela esquerda, o y é positivo. Então o numerador vai a 2, o numerador vai a 2, número positivo. O denominador vai a 0, mas tomando números positivos, né? Se aproxima de 0 pela direita. Então aqui tende a mais infinito. O limite, quando o x tende a menos 1 pela direita, 2x ao quadrado, x ao quadrado menos 1. Aí aqui agora, quando o x tende a 1 pela direita, x ao quadrado menos 1 é negativo. Então aqui menos infinito. Aí você pode fazer análise parecida para o x tendendo a 1 pela esquerda. O numerador vai a 2 novamente, mas o denominador vai a 0 pela esquerda, né? Então aqui menos infinito. E quando o x tende a 1 pela direita, né? Aqui, quando o x tende a 1 pela direita, x ao quadrado menos 1 tende a 0, mas pela direita, né? Então aqui você tem mais infinito. Bom, a gente pode verificar logo também, já que estamos falando de limite, o que acontece quando o x vai para menos infinito e quando o x vai para mais infinito. Como nós estamos falando de uma função racional, né? 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1, quem manda são os monômios de maior grau. Então aqui você tem que indo para menos infinito, x ao quadrado e x ao quadrado, então você tende a 2 no limite, né? E quando você faz o x tender a mais infinito, você tem o mesmo resultado. De tal forma que y igual a 2 é assíntota horizontal e x igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais, né? Verticais. Beleza, isso aí já adianta o nosso trabalho. Vamos agora falar da segunda derivada, né? Então nós temos, primeira derivada é menos 4x dividido por x ao quadrado menos 1 ao quadrado, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vou arrumar aqui só para não ter confusão. Então aqui, x ao quadrado menos 1. E eu quero encontrar a segunda derivada. Então, regra do quociente, novamente. Aqui vai ficar x ao quadrado menos 1 à quarta. Eu vou multiplicar o x ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes a derivada do numerador, menos 4. Menos o vezes a derivada do numerador, né? Menos 4. Menos o numerador, menos 4x. Vezes a derivada do denominador, 2 x ao quadrado menos 1 vezes a derivada de dentro, 2x. Então a nossa segunda derivada, olha só como é que nós vamos organizar. Ó. O x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1 é comum. Menos 4 também é comum, tá vendo? Então eu vou fazer assim, eu vou colocar menos 4 que multiplica x ao quadrado menos 1 em evidência, dividido por x ao quadrado menos 1 à quarta. E aí vamos ver o que sobra. Então aqui sobrou 1x ao quadrado menos 1, porque o menos 4 eu pus em evidência, e 1x ao quadrado menos 1 também pus em evidência. Aqui o menos 4 eu pus em evidência, então ficou x. Então ficou 2 vezes 2x, 4x, vezes menos. Então, menos 4x vezes... o x ao quadrado eu pus em evidência, então ele também não aparece aqui não. Então, apenas o menos 4x. Não é? Menos 4x. Tudo bem? Então, o menos 4 eu pus em evidência e o x ao quadrado menos 1 eu pus em evidência. Então, ficou menos 2 vezes 2x, menos 4x. Então, aqui nós podemos simplificar isso aqui com uma das potências aqui do x ao quadrado menos 1, né? Então, vai ficar menos 4
menos 4 que multiplica aqui, ó, tem um erro aqui, ó. O x ficou aqui, ó. O x ficou aqui, ó. Aqui, ó, x vezes 2 vezes 2x vezes x. Então aqui é x quadrado. Isso que eu tava... Fiquei na dúvida aqui agora. Nossa senhora, que coisa esquisita. Mas aqui dentro vai ficar, ó, x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Vai ficar menos 3x ao quadrado. Menos 1. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. Então você ainda pode fazer a segunda derivada ficar igual a 4 vezes 3x ao quadrado mais 1, né, dividido por x ao quadrado menos 1 ao cubo. E aqui é interessante a gente observar o seguinte, né? 3x ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a 1. Isso quer dizer que o sinal da segunda derivada ele é ditado pelo x ao quadrado menos 1 do denominador, que está na potência 3. Né? Então, o sinal, né? Um estudo de sinais. Eu vou ter aqui menos 1 e o 1, que é onde o denominador dá zero. Lembre-se que é uma parábola voltada para cima, então eu vou ter o sinal da segunda derivada como sendo positivo, negativo, positivo. Né? Entre as raízes, sinal contrário de A, fora das raízes, mesmo sinal de A. Né? Isso é o sinal da segunda derivada. Então isso quer dizer que aqui nós temos concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para cima. Observe que como x, né? X é igual a zero, né? X igual a zero, que é um número crítico da função, pertence ao intervalo que vai de menos 1 e 1, onde a segunda derivada é menor do que zero. Então daí y tem um máximo local, né, em x igual a zero. X igual a zero, né? Mesmo resultado que a gente teve anteriormente. Então acredito que assim a gente consegue fazer o esboço aí do gráfico da função. Vamos ver se a gente consegue lembrar todas as informações. Se não, a gente volta e verifica, né? Então aqui nós vamos fazer os eixos, né, do nosso plano, né? Então x e o y, x e y. Lembre-se que nós temos uma assíntota vertical em menos 1 e eu tenho uma assíntota vertical em x igual a 1. Eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a 2. Eu tenho que a primeira derivada é maior do que zero, de menos infinito a menos 1, é maior do que zero entre menos 1 e 0, e a primeira derivada é menor do que zero entre 0 e 1, e é menor do que zero entre 1 e menos infinito. O zero é o máximo local. A segunda derivada, ela é maior do que zero entre menos infinito e menos 1, ela é menor do que zero entre menos 1 e 1, e ela é maior do que zero entre 1 e mais infinito. Você tem aqui, quando o x tende a menos infinito, o y tende a 2, quando o x tende a mais infinito, o y tende a 2. Então, nessa parte do gráfico, ela tem que fazer uma assíntota horizontal com y igual a 2, e ela tende a mais infinito. Então, o gráfico da nossa função deve ser alguma coisa parecida com isso. Aqui entre menos 1 e 1, você tem função crescente à esquerda do zero, função decrescente à direita do zero e concavidade para baixo. Quando o x tende a menos 1 pela direita, menos infinito. Quando o x tende a 1 pela esquerda, menos infinito. Então, o gráfico da nossa função deve ser alguma coisa parecida com isso, né? Com o máximo local
em x igual a zero, e tendendo a menos infinito quando x tende a menos 1 pela direita, tendendo a menos infinito quando x tende a 1 pela esquerda. E finalmente, aqui também você vai ter a assíntota horizontal no 2, e quando o x tende a 1 pela direita, mais infinito. Então o gráfico da nossa função deve ser alguma coisa parecida com isso. Como nós temos recursos disponíveis, nós podemos usar o GeoGebra aqui, por exemplo, para traçar o gráfico dessa função. Né? Aqui, ó. Então, aqui eu coloquei já as assíntotas, né? Então, ó, y igual a 2, traço azul, assíntota horizontal, x igual a menos 1 e x igual a 1, né? Aqui para mim é vermelho e laranja, parece, né? E aqui o gráfico da nossa função, ó, 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 1. Então note que ficou bem parecido aí com o esboço do nosso gráfico, né? O máximo local aqui no x igual a 0, né? As assíntotas, etc. Muito bom. Então era isso. Até mais.